Olá, eu sou o Ariovaldo Ramos e esse é meu canal. Entre um café e outro. Você que tem me acompanhado sabe que a gente já está aí há mais de uma série no ar e hoje eu quero responder perguntas que chegaram, que você mandou, e eu quero então conversar com você sobre a pergunta que você me fez. Hoje a pergunta é do Jonatas Pereira. Muito obrigado, viu, Jonatas? Aí por acompanhar a gente e participar ativamente do nosso canal. E a pergunta do Jonatas é: a falta de solidariedade na competição é exclusivamente devido ao capitalismo? Muito bem, Jonatas. Sua pergunta é bastante importante porque ela toca numa questão que é de fundo, inclusive é uma questão estruturante. Por quê? Porque a questão é a seguinte: nós somos absolutamente fruto do meio, ou mesmo que o meio tenha uma influência inegável, nós podemos reagir a partir de um protagonismo pessoal e particular. Percebe? Essa é uma questão de fundo, essa é uma questão estruturante. O meio se impõe, ou, apesar de que não se possa e não se deva relativizar a força do meio, ainda assim é possível protagonismo. E aí a gente rivaliza com o meio. Ainda que a gente não consiga escapar do meio totalmente, porque nós nunca estaremos trasladados, vivendo fora de uma realidade passível de ser descrita. Qual é o espaço que nós temos? Qual é o espaço que eu tenho, que você tem, que cada ser humano tem na decisão que tem de tomar ou que toma? Então, é uma pergunta muito importante porque ela mexe numa questão de fundo. É uma questão de fundo. E ela é muito importante porque, assim, se o meio é imperativo, isto é, não há como escapar da pressão do meio e necessariamente o meio define o comportamento, então o ser humano é sempre inocente. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Porque isso esgasta o tecido social. Uma vez que não há a quem cobrar, seja lá o que for. E, de outro lado, entender o ser humano como um protagonismo autossuficiente, absolutamente independente do meio, não parece ser absolutamente justo, porque as pressões estão aí, pressões externas de toda a natureza. Então, muito interessante essa colocação. Bom, primeira coisa que eu queria dizer, Jonatas, é que, de fato, o capitalismo é um sistema extremamente competitivo, excludente e injusto, porque impõe a competição sem garantir condições mínimas igualitárias. Certo? Então, vai todo mundo para o jogo, mas uns caras estão muito bem preparados, têm
fisioterapeuta à sua disposição, tem centro de treinamento à sua disposição, e outros sequer comem direito. E aí, quando eles entram no campo, é-lhes exigido o mesmo desempenho. E eles são, então, classificados ou desclassificados pelo seu desempenho, sem levar em consideração as condições prévias às quais eles estavam ligados de uma forma ou de outra. E, portanto, dependentes. Então, o capitalismo é assim, o capitalismo não é justo, o capitalismo é excludente, o capitalismo é meritocrático e o capitalismo provoca um estado de competição insano. Insano, desolador e tirânico. Então, nesse sentido, não há a menor dúvida, você identificou bem o ambiente. O ambiente capitalista é, por definição, um ambiente de competição. E competição acirrada. Acirrada. Você sabe que quando eu penso no capitalismo, eu me lembro daquela passagem nas Escrituras Sagradas em que as pessoas estavam diante de um tanque próximo do templo, chamado Tanque de Betesda, e de quando em quando um anjo vinha e mexia a água parada, naturalmente parada daquele tanque. E aí, a pessoa que primeiro pulasse no tanque seria curada. E por que a pessoa que primeiro pulasse no tanque? Porque só uma pessoa seria curada. Então, obviamente, seria curada a pessoa que primeiro pulasse no tanque. Então, você imagina que quadro era aquele. Um sem número de pessoas marcadas pelo mesmo infortúnio, todas doentes, todas enfermas, todas angustiadas, todas desesperadas, olhando para um tanque de água parada, esperando que um anjo movesse a água e vigiando os circunstantes tão sofredores quanto ele, para que estes não pulassem antes dele. Ou seja, era uma competição sem tréguas o tempo todo. O tempo todo. E isso amortecia as pessoas, endurecia as pessoas, fazia com que as pessoas se tornassem absolutamente egoístas, frias e distantes umas das outras, apesar de estarem no mesmo quadro de sofrimento. Tanto é assim que quando Jesus cura um homem que já está há 38 anos aguardando a possibilidade ou a oportunidade para ser curado e que já tinha chegado à consciência ou à compreensão de que isso não iria acontecer com ele, e Jesus o cura, aquela pessoa já está tão embrutecida, tão alheia aos demais, que ela se vê curada, toma o seu leito e sai sem agradecer a Jesus, sem dizer para os demais: olha pessoal, acabei de ser curado, esse camarada aqui me curou, vem todo mundo para cá. Nada, embrutecido pela competição. Então a competição tem esse problema. A competição que parece ser um meio legítimo de escolha, pelo contrário, a competição é um meio de fragmentação, de destruição dos laços humanos, dos relacionamentos, e a competição embrutece. E embrutece pelo simples fato de que me faz desconsiderar o outro, sequer prestar atenção na sua dor ou na sua angústia, porque a competição tira de mim o tempo que eu precisaria para olhar para o outro, porque a competição me faz concentrar-me em mim mesmo e apenas em mim mesmo. Porém, Jonatas, apesar da competitividade, como a gente falou logo no início da nossa conversa,
É possível superar o ambiente. É conhecido de todos a história dos maratonistas que estavam já no final da competição, e o maratonista que estava em primeiro lugar cometeu um equívoco. Pensou que já tivesse cruzado a linha final e foi diminuindo os seus passos. E o que estava em segundo lugar, ao invés de aproveitar-se do descuido do primeiro, da falta de informação ou atenção, não sei, ele fez um gesto magnânimo e que, de fato, nem deveria ser considerado magnânimo, deveria ser considerado um gesto absolutamente humano. Ele foi até o colega de competição e disse para ele: você se enganou, o final é mais à frente, você está reduzindo os passos porque pensou que a gente já cruzou a linha final, mas a gente não cruzou. Então retoma a corrida, porque o final da corrida é um pouco mais à frente. Fantástico. Fantástico. A solidariedade de um ser humano consciente de que, para além da possibilidade do ganho, está, acima de tudo, a consciência da igualdade, da solidariedade, da justiça. E isso a gente vê também, Jonatas, em comunidades mais pobres, onde as pessoas fazem questão de distribuir o alimento que receberam, por exemplo, de atividades humanitárias, porque entendem que todos os circunstantes estão padecendo da mesma angústia, da mesma dor, do mesmo desespero. Então, sim, é possível. Isso é possível. Isso é que torna a vida uma aventura de seres humanos. Porque senão seria apenas o determinismo, seja de um Deus, seja da circunstância, seja do ambiente, seja do destino, do karma, seja lá do que fosse. E aí os seres humanos seriam apenas peças de um tabuleiro a divertir alguém em algum lugar. E você que está nos acompanhando, você está vendo, vale a pena fazer comentário. Está vendo? A gente para ler, para ver, vale a pena. Não deixa de comentar, não. A gente vai tratar isso aí. Por gentileza, se inscreva. Se inscreva no nosso canal, toca lá no sininho para você saber todas as vezes que a gente estiver no ar para um bom bate-papo. É isso, muito obrigado.